Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de selamento periférico e também sobre as áreas de suporte, tá? Um trabalho a pedido aí do professor André Fabrício, da Faculdade Anhanguera de Macapá, para a disciplina de Fundamentos para a Reabilitação Oral 3. Nosso grupo é composto pelo trio, né? Por um trio, Elton Farias, por mim, José de Urquiza e Ivan Miguedes, tá? E a gente já inicia aí com um pequeno questionário, né? Então, o que seria o selamento periférico, né? Então, da onde é que vem esse termo, tá? Então, aqui, basicamente, a gente está falando, né, de uma das etapas, né, da confecção de uma prótese total. Então, a prótese total ela é dividida aí em algumas etapas, tá? E o selamento periférico, ele é uma manobra importante, tá? Então, a partir do momento que a gente obtém a moldeira individual, tá? A gente faz aí um selamento, né, periférico para a gente poder partir, né, para moldagem funcional em si. Tá? Em termos de conceito, o selamento ele também pode ser chamado de vedamento periférico, tá? Da moldeira individual, e ele se constitui como uma manobra clínica de moldagem dos limites periféricos da área chapeável nos rebordos residuais superiores e inferiores, para aumentar a capacidade de estabilidade e retenção, né, da nossa prótese total, tá? Nesse primeiro momento, pessoal, é interessante a gente trabalhar, né, com o conceito de limite periférico, tá? Então, o que seria esse limite periférico? Basicamente, né, a gente tem aqui um exemplo da maxila, né? Então, basicamente, o limite periférico é o que está demarcado aí nessa figura, tá? Está demarcado de preto na figura, tá ok? Então, esse é o nosso limite periférico. Então, seria o limite entre os tecidos móveis, tá? E os tecidos estacionários, né? O que posteriormente vai ser, né, o nosso limite final, né, da prótese total. Então, a prótese total ela vai poder chegar até aí, tá? Então, ela não vai poder avançar, ela não vai poder ficar nem além e nem aquém dessa marcação aí, tá? Então, uma prótese que fica ou além ou aquém, provavelmente ela vai ter problema de retenção ou de irritar algum tecido ali, tá? Dentro dessa demarcação aí, pessoal, a gente vai ter a nossa área chapeável, né? Nessa área chapeável existem algumas áreas que são importantes para a gente trabalhar, tá? Que a gente chama de zonas de selamento, tá? Basicamente, dentro da nossa zona de selamento, a gente tem 3 pontos importantes, tá? Então, a gente vai ter a zona de suporte principal, a zona de suporte secundário e as áreas de alívio, tá? Então, a gente vai ter esses 3 pontos, tanto na maxila quanto para mandíbula, tá? E, a partir desse momento, se aprofundando mais um pouco, né, para a gente conhecer, tá? Então, exemplos da maxila, zona de suporte principal. Então, a gente tem aí demarcado na figura, tá? Então, é um local onde a prótese vai se apoiar no rebordo, tá? Nesse caso, a gente vai ter aí toda a crista do rebordo ósseo, né, e a área plana do palato duro, tá? Então, depois da rugosidade palatina, a gente tem mais uma parte lá, né, do palato duro, que faz parte da zona de suporte principal. A zona de suporte secundário está localizada aí na parte convexa do rebordo, tá? E na parte anterior do rebordo ósseo superior, tá? Também demarcado na figura. E a área de alívio, né? Então, localizada aí na região da papila incisiva e também na rugosidade palatina, né? Então, aqui a gente tem uma curiosidade, né? Se vocês observarem, a zona de suporte principal e secundária elas não se tocam, né? Mas aí a gente tem uma coincidência, né? Então, se vocês observarem na imagem, a gente tem duas regiões se sobrepondo, né? Então, a área de alívio e a zona de suporte principal estão uma sobre a outra. A gente tem dois locais importantes, duas áreas importantes no mesmo lugar, né? Nesse caso aí, geralmente vai ter que ser feito um desgaste, né? Ali na moldeira, localizado exatamente na região da papila incisiva, para que o tecido não sofra deformação na hora da moldagem, tá? Mandíbula, no caso da mandíbula, novamente aí demarcado na figura, né? O nosso limite periférico, tá? Que inicialmente é o nosso limite da moldeira individual, que posteriormente vai ser o limite da prótese total, né?
Então tá aí o limite periférico. A zona de suporte principal tá aí, né, demarcada na imagem, pegando toda a crista do rebordo ósseo ali, tá? A zona de suporte secundário, tá? Então pegando ali mais voltada para a região vestibular, né? Então vai ser importante para que a prótese tenha um apoio aí nessa região. E a área de alívio, né? Então a área de alívio está sobreposta, né? A área de suporte principal, assim como na maxila, né? Então ali na região anterior, localizada exatamente na crista do rebordo, tá? Temos também na região das emergências do nervo mentual, tá? E em alguns casos, né, da papila periforme, tá? Prova da moldeira. Então, pessoal, como eu falei lá no início, né? Antes de tudo, né? Então, para a gente poder partir para a moldagem funcional, a gente vai ter que fazer um selamento na moldeira individual, mas antes da gente fazer o selamento, a gente tem que fazer a prova da moldeira, tá? Então, vamos ter que verificar se tem um espaço entre a moldeira e o rebordo ali, tá? Não pode estar muito justo e também não pode estar muito folgado, tá? Então, verificar se tem um espaço para que se tenha ali uma correta pressão do material, né? Sobre os tecidos bucais ali, tá? Então, algumas áreas que são interessantes a gente observar, tá? A região do freio lingual, tá? No caso da maxila, as bridas, né? O fundo de vestíbulo bucal, né? O término posterior e a região da tuberosidade, tá? No caso da maxila. No caso da mandíbula, observar a linha oblíqua externa, tá? A linha mileoideia, tá? O freno labial, as bridas, a papila periforme, tá? Então, posicionar a moldeira em boca, né? E observar se existe o espaço correto entre a moldeira individual e o rebordo para que cabe o material de moldagem, possibilitando que o material de moldagem faça a pressão adequada sobre o tecido, tá? Então temos aí um exemplo na imagem, tá? Uma curiosidade aqui, a cor do acrílico, tá? É importante para a gente observar aquelas áreas que estão ali com região de isquemia, né? Então aquele que geralmente é incolor, ele permite uma melhor visualização dos tecidos por meio da transparência, né, que esse material tem. Então está ali na imagem uma área isquêmica, né, que a gente vê que está fazendo uma pressão exagerada ali naquela região, tá? Então a gente vai ter que desgastar isso aí com uma broca, então não pode ficar isso aí, tá? E aí, né, a gente observando, né, que a moldeira individual ela está com um espaço interno bem uniforme, né, com um limite ali bem adequado, né, consequentemente ela vai, né, proporcionar uma maior estabilidade e retentividade, tá? Então, ela estando ok, a gente está pronto para passar, né, para o processo de vedamento periférico, tá? Então a gente vai selar todas as bordas dela, tá? Posterior, lateral, anterior, tá? Para a gente poder ir, né, para nossa moldagem funcional em si. Com a moldeira individual provada e aprovada, a moldagem funcional requer passos. Primeiro, eu preciso fazer o selamento periférico da moldeira. Eu preciso vedar as bordas da moldeira. Aí sim, vou fazer o meu processo de moldagem. A função desse selamento periférico é permitir que o material de moldagem fique dentro da moldeira individual e copie o limite da moldeira. Sendo assim, permite que o tecido bucal exerça sua pressão sobre o material de moldagem. Antes, só se fazia o selamento periférico com Godiva. Hoje, a gente tem o silicone de adição ou a Godiva de baixa fusão. Então, a Godiva ela tem uma fluidez adequada, exerce mínima pressão, uma boa adesividade à moldeira, rigidez adequada após resfriada, retenção, uma boa estabilidade dimensional à temperatura bucal, facilidade de acréscimos ou subtrações, rapidez no processo de moldagem. Então, como a gente vai fazer? Tem a plastificação da Godiva
Essa godiva plastificada vai ser adicionada na moldeira individual por segmento. Colocando essa godiva na moldeira, vamos levar a boca com movimentos de moldagem. Espera completar a solidificação da godiva e remover da boca. A imagem número 1, a gente pode ver a godiva levada diretamente nas chamas. Você pode ver que ela até pegando fogo. Então aqui a gente já vê que ela está queimada no número 2 e não houve a plastificação da godiva. Então não teve aí sucesso, digamos assim. Na número 4 você pode ver que ela está bem elevada, acima das chamas, não tendo contato direto com apenas o calor dessa chama. Você vai começar a ver que aqui no 5 ela começa a plastificação e aqui na 6 você pode ver que o resultado de plastificação da godiva. Então, essa godiva plastificada vai ser levada aqui na nossa moldeira. Aqui a gente vai começar com a parte posterior. Você pode ver que essa godiva tem um aspecto brilhante. E vamos levar na boca do paciente. E fazendo aí, levando e fazendo os movimentos de moldagem e pedindo para o paciente pronunciar a vogal, A, né, com o segmento A, para ter a marcação do palato mole e duro. Então aqui a gente, logo após a retirada, a gente pode ver a godiva solidificada com seu aspecto liso e fosco. Aqui a gente pode ver já a inserção da godiva na região lateral da moldeira. Então a gente leva novamente a boca do paciente e colocando, a gente vai pressionar a região lateral para ter a demarcação das bridas musculares. Então aí a gente vai tirar novamente e você já pode ver que já tem a parte posterior e a parte lateral da moldeira. Então aqui novamente a gente vai já para a região anterior, levando novamente a boca do paciente e lembrando de fazer o puxamento do lábio para marcar o freio lingual. Então a gente vai pressionar, puxar essa região e tirar novamente. E aqui você pode visualizar já o vedamento periférico finalizado. Pode ver que teve a marcação das bridas laterais musculares, o freio lingual e a parte posterior. Então, sendo assim, lembrando, a extensão da minha moldeira individual, ela é a mesma da minha área basal e da área chapeal e do meu limite total da minha prótese. A extensão da moldeira individual é diferente do selamento periférico com godiva. Apresenta tamanho maior do que da moldeira individual.